Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidores municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este estará logo mais disponível em nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Hoje, 11 de junho de 2022, o programa será apresentado por mim, Valdir Rodrigues da Silva. Nesta edição, vamos apresentar as seguintes manchetes. Herança maldita. Reforma da Previdência de Bolsonaro é mais cruel para os pobres. Ofício número 038/2022 do Sindicec ao Comec. Temos os recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês de maio. Temos as nossas notícias sindicais e vamos dar continuidade agora com o nosso editorial Santo Antônio de Pádua. Por Dilva Frazão, biblioteconomista e professora. Biografia de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, 1195-1231, é um santo venerado pela Igreja Católica. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 30 de maio de 1232. Seu dia festivo é comemorado no Brasil e em Portugal em 13 de junho. Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Filho de Martil de Bulhões e Maria Teresa Taveira, desde pequeno acompanhava os pais nas celebrações da Catedral de Lisboa. Com 15 anos, Santo Antônio ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou sua formação religiosa. Em seguida, foi estudar no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde recebeu sólida formação filosófica e religiosa. Em 1220, Santo Antônio é ordenado sacerdote. Nesse mesmo ano, se sensibiliza ao ver o despojo dos frades franciscanos que são venerados no mosteiro de Santa Cruz após serem martirizados numa missão no Marrocos, na tentativa de evangelizar os mouros. Resolve se juntar à ordem dos franciscanos e recebe o hábito de São Francisco no convento de Olivas, em Coimbra, com o nome de Frei Antônio. Inicia uma missão para o Marrocos, mas após um ano de catequese nesse país, teve de deixá-lo devido a uma enfermidade e seguiu para a Itália. Em 1221, Santo Antônio viaja para Assis a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos. Em 1222 é convidado para a ordenação sacerdotal em Forli, onde faz um sermão revelando grande dom de oratória e seu profundo conhecimento da Bíblia. Em seguida, foi designado para difundir e evangelizar a doutrina na região de Lombardia. Em 1124, foi indicado por São Francisco de Assis para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Em seguida, foi enviado para a França, onde lecionava em várias universidades. Em todos os lugares que passou, em suas pregações, encontraram forte eco popular, pois lhe era atribuídos feitos prodigiosos que contribuíram para o crescimento de sua fama de santidade. Ao final de 1227, Santo Antônio retornou à Itália. Até 1230 atuou como ministro provincial em Milão e em Pádua. Participou do capítulo geral em Assis, onde assistiu o traslado dos restos mortais de São Francisco da igreja de São Jorge para a nova basílica. Ainda em 1230, Santo Antônio solicitou ao Papa a dispensa de suas funções no cargo provincial para dedicar-se à pregação e contemplação, permanecendo no mosteiro que havia fundado em Pádua. Em 5 de fevereiro a 23 de março de 1231, prega os sermões da Quaresma, serve de mediador junto à prefeitura de Pádua, que resulta em um decreto que tornou menos cruel a condição dos que deviam e não conseguiam pagar suas dívidas. Em maio, abençoa a cidade de Pádua. Com sua saúde precária, Santo Antônio recolheu-se ao convento de Acela.
perto de Pádua, onde escreveu uma série de sermões para domingo e dias santificados. Santo Antônio faleceu em Pádua, Itália, no dia 13 de junho de 1231. Em 1263, seus restos mortais foram levados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória. Os milagres de São Francisco, ainda em vida, lhe valeram a canonização em 13 de maio de 1232, apenas 11 meses depois de sua morte, pelo Papa Gregório IX. O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, data de sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao santo é difundida nos países latinos, principalmente no Brasil, em Portugal, e de forma muito especial aqui em Xeramubim, né? Lembrando que este programa foi gravado na última sexta-feira, né? Portanto, amanhã vai estar concluindo os festejos alusivos a Santo Antônio na segunda-feira, dia 13. Bom, então agora vamos apresentar, né, dar sequência aqui, né, apresentando as matérias. A primeira, herança maldita, a reforma da Previdência de Bolsonaro é mais cruel para os pobres. Obrigar idade mínima para se aposentar faz pobre trabalhar de 10 a 15 anos a mais do que a classe média. Muitos vão morrer antes de se aposentar, aponta dirigente da CUT Nacional. Essa matéria foi publicada no último dia 9, escrito por Roseli Rocha, editado por Marise Muniz. O presidente Jair Bolsonaro, PL, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vão deixar um enorme legado de prejuízo para a classe trabalhadora do campo e da cidade, mas a herança mais maldita até agora é a reforma da Previdência, que a dupla conseguiu aprovar no primeiro ano de gestão, o que acabou com o sonho de milhões de trabalhadores de um dia se aposentarem e ainda reduziu o valor das pensões pagas às viúvas. Com o discurso absurdo de que quem se aposenta com R$ 2.200 era rico e que o país quebraria se não acabasse com o déficit da Previdência Social, Bolsonaro e Guedes aprovaram uma reforma que atinge principalmente os mais pobres, que podem morrer antes de conseguir cumprir os critérios para se aposentar. E essa foi apenas a primeira medida de ataque à direita de um governo que em 3 anos e 6 meses não apresentou um projeto sequer de geração de emprego e renda. Afinal, é com carteira assinada que o trabalhador contribui para o Instituto Nacional de Previdência Social e enche os cofres com recursos para pagar os direitos de aposentados, pensionistas e previdenciários da Previdência, beneficiários da Previdência. Em 2014, o governo da presidenta Dilma Rousseff, PT, o Brasil tinha pleno emprego. Os desempregados somavam 4 milhões contra os 11 milhões de hoje, e a Caixa da Previdência tinha superávit. Mas o discurso bolsonarista distorce os fatos e, ajudado pela bancada de diretor do Congresso Nacional, aprovou e promulgou a reforma da Previdência em poucos meses, isso em 2019. Confira por que a herança é maldita. As novas regras da Previdência prevêem que homens se aposentam a partir de 65 anos de idade e mulheres aos 62 anos. Também ficou definido 15 anos de contribuição mínima para mulheres e 20 anos para os homens. Quem quiser se aposentar com o salário integral, com o teto de hoje de R$ 7.087,22, tem que contribuir por 40 anos. Os trabalhadores e trabalhadoras mais pobres são os mais afetados com as novas regras, de acordo com o secretário adjunto das Relações Internacionais da CUT Nacional, Quintino Severo, ex-integrante do Conselho da Previdência, formado por representantes do governo, dos trabalhadores, dos empresários e dos aposentados. A reforma da Previdência penaliza os pobres porque eles começam a trabalhar 15, 16 anos para ajudar o sustento de suas famílias. Ao contrário da classe média, que começa a trabalhar por volta de 25 anos, após se formar na universidade, explica o dirigente. Com a idade mínima, o jovem pobre vai trabalhar 50 anos para se aposentar contra os 40 anos
da classe média. O mesmo vale para as mulheres, ressalta Quintino. Outras propostas extremamente cruéis que a dupla queria aprovar foram barradas no Congresso. Uma delas previa a diminuição do valor do benefício de prestação continuada, BPC, pago a idosos pobres a partir dos 65 anos de idade, e de um salário mínimo no valor de R$ 998 à época em 2019, para apenas R$ 400. Ao perceber a dificuldade para aprovação, a equipe econômica do governo, chefiada por um banqueiro, ainda tentou enganar a população, propôs a diminuição da idade dos idosos de 65 anos para 60, mas a proposta original dizia que somente a partir dos 70 anos os idosos em condições de miserabilidade teriam direito ao benefício e a um salário mínimo integral, como é hoje. A maioria morreria muito antes de começar a receber o BPC. E por que o benefício é tão importante para a atual conjuntura? Receber o BPC será a solução de milhares de pessoas pobres que não conseguiram contribuir por tanto tempo, ainda mais no cenário de crise econômica, de alto desemprego. Acredita o pesquisador da Universidade de Brasília, Remígio, quem atingir, abre aspas, a idade mínima, mas não tem os 15 anos de contribuição, ainda poderá receber o BPC. Mas se a renda familiar for maior que meio salário mínimo, vai ter que tirar do próprio bolso para chegar ao tempo mínimo de contribuição, explica o pesquisador. Então aqui, órfãos e viúvos deixados à míngua, a reforma foi extremamente prejudicial para a economia doméstica, para o sustento das famílias. As pensões por morte não são mais de 100% do valor do benefício recebido pelo trabalhador falecido. As viúvos e órfãos têm direito apenas a 60% do valor do benefício. Então, tem mais várias medidas, prejudiciais. Então, você pode ler na íntegra no site www.cult.org.br/notícia/herança maldita, reforma da Previdência de Bolsonaro. Então, isso daqui, como nós já falamos em outros programas, nós fomos contra desde o início, fizemos manifestações aqui em Quixeramobim, em todo o estado do Ceará, mas infelizmente passou, E nós alertamos que não ia gerar os empregos, não ia gerar a economia e que de fato não gerou, A questão na época, em 2014, eram 4 milhões de desempregados, hoje são 11 milhões, E o que precisa ser feito é aquilo que nós já falamos em outros programas, é a questão do juros da amortização da dívida pública, que consome mais de 50% de todo o orçamento, pagos a banqueiros e investidores, que na sua maioria são os devedores da Previdência. É isso que tem que ser revisto. Então, precarizar, dificultar, rasgar a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, conforme foi chamado pelo então presidente do Congresso, Ulisses Guimarães. Então, é isso que a gente tem que refletir, é isso que a gente precisa analisar, tá certo? Essa é a herança maldita da reforma da Previdência de Bolsonaro, e de Paulo Guedes. Então vamos dar sequência aqui, passando para o ofício de número 38/2022 do SINDSEC ao COMEC, que é o Conselho Municipal de Educação de Quixeramobim. Ao COMEC, a professora Maria Barbosa Cunha Dantas, assunto parecer. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, SINDSEC, entidade sindical do primeiro grau, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob o número 10.516.763/meu-43, vem pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria parecer jurídico do SINDSEC sobre a legalidade do texto de atividade extraclasse em anexo. O município de Quixeramobim vem violando a lei do piso desde 2008 e a ADIM 4167.
A Constituição Federal do Brasil, de 88, no seu artigo 37, determina que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diante do exposto, solicitamos de Vossa Senhoria parecer do COMEC sobre o direito do professor a 1/3 de atividade desta classe do município de Quixeramobim. Atenciosamente, Agda Maria Rodrigues da Silva, presidente do SEISEC. Esse documento aqui foi protocolado no COMEC no dia 9 de junho, precisamente às 13 horas e 58 minutos. Então, o que é que está se pretendendo? Como todos sabem, em 2008 foi aprovada a lei do piso e nela altera o valor de 1/5, né, da jornada desta classe para 1/3. E hoje, precisamente, 11 de junho de 2022, ou seja, praticamente 14 anos após o município de Quixeramobim, maior, né, em extensão de terra, em arrecadação de todo o sertão central, ainda uma referência, né, na qualidade da educação, ainda não atualizou essa lei 11.738 de 2008 em relação à questão do terço extra classe para os professores. Então, o quanto no estado, o quanto municípios bem menores do que o nosso vizinho, né, já atende isso daí desde 2008, aqui em Quixeramobim, terra de Antônio Conselheiro, o professor tem apenas 1/5 da sua atividade extra classe, né? Então, você imagina uma situação agora de dificuldade do retorno às aulas presenciais, do quanto o professor tem que se redobrar, né, para, uma vez os alunos estando participando das aulas, de como conseguir repor as aprendizagens, né, que foram severamente prejudicadas com os praticamente 2 anos de pandemia. E esse seria fundamental que a Prefeitura de Quixeramobim, através do prefeito municipal, regularizasse essa situação o mais rápido possível, para que o professor, para que a professora pudesse ter mais tempo de planejamento, que pudesse ter tempo para visitar a família, de diversificar, de aumentar a diversidade de atividades, né, no caso de metodologias novas, para tentar suprir essa carência, né, com esses 2 anos de pandemias, e que Quixeramobim, infelizmente, ainda tem só destina 1/5 para o planejamento desta classe. Então, nós enviamos um parecer do advogado do sindicato, o doutor Valdeci Alves, foi encaminhado no último dia 9, e espero que em muito breve a presidenta do COMEC, né, elabore esse parecer e submeta ao pleno para que possa ser apreciado pelos conselheiros, ser aprovado e ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e ao Prefeito Municipal de Quixeramobim, recomendando, né, que se implemente de forma rápida, o mais rápido possível, o terço de atividade extra classe do município de Quixeramobim. E embora que não foi colocado aqui nesse parecer, porque aqui é a questão específica, mas também um outro ponto também, que a lei está sendo violada aqui em Quixeramobim, é o piso extensivo aos aposentados e pensionistas. Então, nós vamos passando aqui para a última, né, matéria, que é justamente referente aos recursos creditados nas contas da Prefeitura de Quixeramobim, referente ao mês de maio de 2022. Do FPM, a Prefeitura recebeu R$ 6.098.637,71. Do Fundeb, recebeu R$ 7.252.230,96. Teve uma complementação do VAAD no valor de R$ 1.646.402,12
totalizando R$ 8.898.633,08. E temos aí um bloco de pequenos recursos, que é do SUS, o Fundo Municipal, Fundo de Saúde e de outros menores recursos, que totalizaram R$ 1.435.891,20. E então esse bloco, que ele é todo lá nós temos lá do repasse do Banco do Brasil, foram ao total de R$ 16.433.191,99. Temos também a questão do fundo a fundo, no valor de R$ 1.717.155,68, totalizando, né, R$ 18.150.317,67, né? Isso, né, só no referente ao mês de maio. Isso além de outros recursos com pouca transparência, como ICMS, ISS, entre outros. Então, só recapitulando: mês de maio, FPM, R$ 6.098.637,71. Fundeb, R$ 7.252.230,96. Mais a complementação do VAT de R$ 1.646.412,12, totalizando R$ 8.898.633,08. SUS, que é o Fundo de Saúde, entre outros, R$ 1.435.891,20. E o subtotal, R$ 16.433.191,161,99. Repetindo, R$ 16.433.161,99. E o Fundo Saúde, fundo a fundo, R$ 1.717.155,68. Então, totalizando R$ 18.150.317,67, né? Além de outros recursos com pouca transparência. Aí nós vamos agora passando para as nossas notícias sindicais. Lembrando que o programa foi gravado na sexta-feira, dia 10. Com relação ao pagamento do mês de maio, segundo nos repassou o setor da tesouraria, que tinha sido repassado o arquivo, o recurso, bem como o arquivo estava sendo transmitido, né, para o banco, né, e finalizando assim, né, creio que tudo deu certo, finalizando assim o pagamento do mês de maio. Então, segundo nos repassou o setor da tesouraria, já tinha repassado o recurso, estava repassando o arquivo e com isso finaliza o pagamento referente ao mês de maio de todos os servidores. E informamos ainda aos servidores, aposentados e pensionistas que ontem, dia 10, foi antecipada a primeira parcela do 13º para os aposentados e pensionistas do QUIPREV. Lembramos aos servidores filiados que, em virtude dos decretos do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por conta dos cuidados de prevenção à pandemia da Covid-19, coronavírus, o sindicato estará atendendo de forma agendada pelo telefone WhatsApp 88997233133, né? E de 7h30 às 14 horas. Não você que precisa de guia, informações e tudo, você pode fazer isso tudo pelo Zap, certo? Aí, agora se de outro quiser conversar com a presidenta, quiser conversar com o vice-presidente ou tirar dúvidas, detalhar demais assuntos, use o mesmo WhatsApp para agendar, para evitar que você chegue aqui e tenha a aglomeração aqui na sede, que isso faz com que você demore para ser atendido, né? Então, essas seriam as nossas informações, né, referente a este programa,
Queremos já agradecer a participação de todos, de todas, e convidá-los para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 11h30. Então, vamos encerrar o programa de hoje, né? Considerando que estamos já assim concluindo a festa de Santo Antônio 2022, né? Com a programação dia 11, dia 12 e dia 13, né? Conclui na segunda-feira. Vamos encerrar então com o hino de Santo Antônio e boa tarde a todos.